Pastor José Francisco de volta ao J. Silva. Se vocês desejarem, queridos, como eu sempre digo, prazer estar hoje não estar de volta aqui no nosso canal. Pois é, quando eu digo nosso canal, claro, eu tenho o meu canal pessoal, o canal Pastor J. Silva. Pois é, temos aqui um trabalho veiculado ao nosso canal EBD Adelve, canal este ligado ao nosso Ministério Adelve, subsidiado aí e presidido pela nossa irmã Deise Siciliano, nosso amigo Pastor Ricardo, os responsáveis aí pelo canal EBD Adelve. Pois é, eu sou apenas um colaborador, embora a gente esteja aí veiculado ao departamento de ensino com toda a propriedade, mas aqui na direção deles eu sou apenas um colaborador, claro, ajudando da melhor maneira possível para que o nosso canal, o EBD Adelve, venha de fato e de direito ser um canal aí veiculado a edificações de vidas através da palavra e dos ensinamentos com toda a propriedade. Então, desde já, abraço, beijo no coração aí dos meus líderes aí à frente da nossa EBD Adelve, desde Ricardo, ao nosso estimado pastor presidente também, pastor José Carlos, todos aqueles que o ladeiam com toda a propriedade dentro do nosso ministério, nossos amigos pastores adversos, enfim, amigos de outro ministério também, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, pois nós estamos aqui para falar hoje sobre a lição de número 2. Mas antes da gente começar aqui a tecer pautas e deixar aplicações aqui com toda a propriedade para uso dos nossos lindos e perfumados professores e professoras, tanto da casa quanto de fora, já deixa eu te pedir então, por favor, pega esse dedo abençoado, já deixa um like, não é inscrito, se inscreva, venha fazer parte da família EBD Adelve e, é claro, do canal Pastor J. Silva com toda a propriedade. Esses dois canais estão aí aguardando o seu like, claro, o seu like é muito importante. Eu sempre digo que a presença de vocês me fortalece, mas quem fortalece o nosso canal é o seu like. Então, por favor, se você puder deixar, já pega esse dedo abençoado, já deixa um like, fique conosco. Vai ser um prazer ter a tua companhia aqui até o final. Pois é, bom, como vocês bem sabem, nós estamos aqui tratando sobre o segundo trimestre do ano de 2023. Pois é, e esse é o título desse segundo trimestre, Relacionamentos em Família. Pois é, percebe-se com toda a propriedade que a lição de número 1 foi uma lição maravilhosa, falando já sobre o relacionamento familiar, as decisões, claro, quando essas decisões são tomadas assim de ímpeto, de próprio punho, sem uma consulta ao Senhor, e isso traz consequências. A gente viu isso no modelo apresentado tanto por Abraão e Sara, que na época ainda era Abrão e Sarai. Pois é, a gente sai da figura desses dois ícones com toda a propriedade e entra em duas novas figuras que com certeza vão chamar também a nossa atenção. O título dessa lição, lição de número 2, deixa eu ler isso aqui bem devagar, né? Porque senão enrola tudo aqui. A predileção, tá, dos pais por um dos filhos. Quando a gente fala sobre predileção, obviamente a gente já percebe que isso aqui está falando de filhos que são prediletos. Pois é, quando a gente entra dentro do cunho da lição com toda a propriedade, a gente vai perceber que o casal que vai ser modelo dessa apresentação aqui, que é Rebeca e Isaac, cada um desses dois aqui tem um dos filhos como predileto. Claro, a gente vai ver dentro do conteúdo que Rebeca, apesar de ser no início apresentado como mulher estéril, a gente também vai perceber que aquilo que Abraão não fez, Isaac fez. Isso aqui é muito importante, tá? Quando ele soube que Rebeca não podia gerar porque era estéril, ele foi consultar ao Senhor, ele foi orar ao Senhor para Deus reverter aquela situação. Pois é, Abraão não teve essa hombridade, mas Isaac teve. Pois é, isso aqui é apenas uma deixa para a gente entender sobre o que exatamente a gente vai estar falando dentro desta lição. O nosso texto áureo aqui apresentado, ele diz o seguinte: e amava Isaac a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Olha que coisa tremenda, né? Gênesis capítulo 25, versículo de número 28, com toda a evidência, o texto áureo aqui já mostra essa predileção de Rebeca e de Isaac. Observe que o texto é claro, cada um tem uma predileção veiculada ou voltada, né, com toda a propriedade
para um dos filhos. A gente vai ficar sabendo melhor quando a gente entrar dentro da lição. Mas vem comigo, a nossa verdade prática aqui diz o seguinte: a preferência de filhos dentro do lar gera divisão e promove o egoísmo na formação deles. Olha que coisa tremenda, que lição nós temos aqui na nossa verdade prática. Pois é, isso aqui é uma lição. É bem verdade que a gente sabe que todos os filhos, independente da quantidade que os pais possuam, sempre tem um que chama mais atenção, sempre tem um que parece ter mais amor do pai do que os outros. Mas isso, mesmo que exista, os pais não devem demonstrar em hipótese alguma, porque isso pode gerar um problema sério na formação desses filhos. Pois é, e isso não é bom. Mas aqui dentro do contexto que horas acabamos de citar, a gente vai perceber com toda a propriedade que Isaac tem o seu predileto e Rebeca tem o seu predileto. E a gente vai descobrir por que isso aqui, claro, a Bíblia nos revela com toda a propriedade, mas vamos aproveitar aqui o comentário do autor, claro, que vai nos ajudar a ter uma compreensão melhor sobre isso. Na verdade, os nossos alunos. Então isso aqui, senhoras e senhores, professores e professoras, lindos e perfumados, pois é, isso aqui requer uma atenção muito especial. Eu confesso a vocês que o título da lição não é aquele título chamativo, mexeu contigo, pô, te chamou a atenção. Não, não é. É um título até meio complicado. E logo no início, quando a gente cita o título, parece que, poxa, não tem aquela coisa, né? Mas o conteúdo da lição é o que vai fazer você entender de fato por que o autor citou esse título aqui. E a gente vai entender e, é claro, vai com certeza perceber que o título chama atenção sim, querendo ou não, né? Pois é, vamos lá. Saindo aí, a gente anda dentro daquela leitura diária. Eu vou ler apenas as apresentações aqui, tá? Não vou ficar dizendo capítulo, versículo, não, somente as citações. Tá? Bom, a primeira delas, a vontade de Deus sempre é perfeita. Isso aqui é lindo demais, olha só. A vontade de Deus sempre é perfeita, sempre será perfeita, independente da forma como ele vem agir ou deixar de agir. A vontade de Deus sempre será perfeita. A segunda, Deus abre a madre da mulher estéril. Olha que coisa tremenda. Claro, Deus abriu a madre de Saraí, mesmo ela murmurando, mesmo ela ignorando, mesmo ela tomando atitudes erradas. Pois é, mas mesmo assim Deus abriu a madre dela, porque havia uma promessa dele para ela e para Abrão, com toda a propriedade. E agora a gente vai perceber que a mesma situação se acomete de Rebeca. Rebeca também é estéril, que coisa, né? Mais diferente, claro, da atitude de Abrão, Isaac toma uma atitude totalmente favorável e vai orar ao Senhor para Deus abrir a madre da sua esposa, ou da sua mulher, com toda a propriedade. Então, Deus abre a madre, Deus cerra a madre, Deus fecha a madre, se você preferir, e Deus abre com toda a evidência. Pois é, terceira, os filhos são herança de Deus para os pais. Olha que coisa interessante, né? Os filhos são heranças de Deus para o pai. Isso aqui eu preciso citar, né? O Salmo 127, versículos de número 3 a 5. Com toda a propriedade, o salmista declara que os filhos são herança do Senhor. Olha só, que responsabilidade o pai de família tem quando os filhos nascem. São herança do Senhor. Isso é sério demais, sério demais. A quarta, a primazia do filho primogênito na família. Bom, isso aqui também é um ponto muito interessante, né? Porque sempre sobre o primogênito recaía o peso, não só na ausência do pai de assumir o controle de tudo, como também recebia uma porção dobrada de bênçãos em relação aos outros filhos. Pois é, nesse caso aqui a gente vai ter, né, o primogênito, claro, agindo de forma errada. E, claro, havia uma promessa de Deus dizendo que o maior serviria o menor. E isso aqui já vai alterar aqui o plano, literalmente, dessa primazia em relação
a primogenitura. Ou seja, o que prevalece é a vontade de Deus e não a nossa. Pois é, e Deus deixa isso muito claro com toda a propriedade. Bom, a quinta, os filhos devem honrar e obedecer a seus pais. Olha que coisa linda isso aqui, né? Por que que a gente está tratando sobre um título desses, né? A predileção dos pais, a predileção dos pais? E de repente aparece uma descrição, os filhos devem honrar e obedecer aos seus pais. Porque de fato a gente vai estar falando tanto de pais quanto de filhos aqui, claro. E isso é muito importante a gente observar. Bom, a última delas, os pais não devem provocar a ira, olha só, aos filhos. Isso também é outro ponto que merece muita nossa atenção, mas a gente fecha o pacote aqui e parte então para a nossa leitura bíblica em classe. A mesma encontra-se em Gênesis capítulo de número 25, versículos de número 19 a 28. E é claro, dentro dessa apresentação contextual aqui, nós temos, estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padarã, irmã, olha só, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. Isaque orou instantaneamente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações. Perceba, olha só, olha o que o texto está dizendo. Ele orou intensamente, para ser mais claro, né? Incessantemente, intensamente, tem a mesma evidência. Ele orou de forma assustadora. E o texto é muito claro dizendo que não foi uma única oração, porque ele diz aqui, Deus atendeu às suas orações. Então, obviamente, Isaac já vinha intercedendo, a partir do momento que descobriu que sua esposa era estéril, ele entrou no processo de oração. Isso aqui é lindo demais. Por que que é lindo demais? Porque na lição passada eu citei que quando Sara chegou para Abraão e disse para ele que o único meio, tá, dele gerar filhos, e é claro, se cumprir então os desígnios de Deus na sua vida, a promessa de Deus era ele então possuir Agar, e através da mesma, claro, segundo o conceito, a tradição de época, né, as servas geravam filhos e os filhos eram de suas senhoras. Essa era a intenção. Então, Sara vai opinar por esse ato e vai, claro, convencer Abrão de que essa é a melhor maneira. Seu Abrão, que deveria orar, buscar ao Senhor, consultar a Deus, saber se era aquilo, ou quem sabe orar para Deus reverter aqui o quadro dela, como Isaac fez, ele não fez, ele aceitou a oferta. Pois é, e o que a gente aprende com Isaac? Isaac está orando incessantemente, e ele não está fazendo uma oração não, o texto é claro, Deus atendeu as suas orações. Por quê? Porque ele queria que aquele quadro fosse arrancado da história de Rebeca e ela pudesse gerar filhos. Claro, a oração de Isaac teve resultado. Para melhorar, as orações de Isaac obtiveram resultados positivos por Rebeca, porque Rebeca vai gerar filhos. Ok? Isso é muito tremendo isso aqui. Eu não vou nem continuar na leitura, eu vou deixar por conta de vocês. Vocês podem arrancar muito mais coisas aqui de dentro, claro, mas a gente precisa aqui ganhar tempo, né? Pois é, então voltando para cá, né, com toda a propriedade, a gente sai da leitura e entra dentro daquele plano de aula. O plano de aula do autor aqui, com toda a propriedade, veja bem, o plano de aula diz aqui o seguinte: nesta lição veremos que quando desviamos, olha só, que quando desviamos das normas de convivência saudável de Deus, olha só, quando nos desviamos da convivência saudável proposta por Deus, estabelecida por Deus sobre as nossas vidas, tá? O relacionamento familiar, ele fica comprometido. Pois é, o autor diz profundamente prejudicado quando nós nos distanciamos, tá, dessa comunhão, tá, com o Criador. E veja bem, ele aqui não está colocando a comunhão individual. Claro que a comunhão individual é muito importante, mas ele está falando da comunhão familiar, ele está falando da família. Quando a família se desvencilha, se afasta, se distancia desse convívio com Deus, ele não só prejudica, tá,
como profundamente, diz o autor aqui, ele consegue macular a essência, né, da família. E essa não é a intenção de Deus. Deus, ele quer aqui de fato que a família seja abençoada. Se não fosse assim, ele não teria estabelecido Adão e Eva como família, como o primeiro casal, com toda a propriedade. Então, família é algo que nasce dentro do coração de Deus, porque família tem vínculo, família tem essência, família tem carisma. Mesmo tendo problemas adversos, mas família é família. As coisas podem até sair todas elas do eixo, tudo pode ficar de cabeça para o ar, mas quem sempre vai estar do teu lado é a tua família. Pois é, então a família é algo muito interessante. Tá? E segundo a Bíblia, a gente deve buscar um bom relacionamento familiar, porque isso é saudável, isso é salutar, isso é vida com Deus. Pois é, então não preciso nem falar mais nada sobre esse plano de aula, a gente já sai daí, vai direto para a nossa introdução. Eu disse que a gente tem que ser sucinto, né? Prático, bem objetivo. É somente uma prévia. Vamos lá. Quando a gente chega dentro da introdução da lição, o autor coloca em evidência dizendo que a história de Isaac e Rebeca, tá? A história de Isaac e Rebeca parece uma infeliz, olha a colocação, uma infeliz repetição, pois é, do que ocorrera com Abraão e Sara, ou Abrão e Sarai. Pois é, parece uma repetição, porque Sarai era estéril e agora Rebeca é estéril. Tá? Só que aqui, como a gente já viu com toda a propriedade, existe uma diferença entre o pai e o filho. Pois é, existe uma diferença entre Abraão e Isaac. Abraão não orou, Abraão não buscou a Deus, Abraão não consultou a Deus, Abraão preferiu dar ouvidos a Sarai e obviamente, ou Sara, e obviamente partir para aquela opinião, né, aceitando e, é claro, causando aí um problema sério para a sua família. Bom, aqui nós temos um Isaac que vai orar, tá? E, obviamente, ele não vai cometer os mesmos erros que o seu pai cometeu. Isso aqui já merece uma atenção, tá? Aquela história, né, da maldição hereditária, que o filho vai fazer as mesmas coisas que o pai. Negativo, né? Negativo. O filho só vai seguir o mesmo trajeto dos pais se ele quiser. Ele tem o direito de opinar, principalmente dentro do conceito bíblico em relação a Deus. Ele tem o direito de decidir que tipo de destino ele quer levar. Se quer levar igual ao do pai dele, ou se ele quer ser diferente. Nós vemos aqui um exemplo muito claro. Mesmo a história parecendo que estava sendo repetida em termos de esterilidade, no caso de Sara, tá? E Rebeca, mas a atitude de Isaac é diferente da atitude de Abraão. Pois é, isso aqui é muito importante. Percebe-se com toda a propriedade que Isaac preferiu orar pela sua esposa para Deus reverter o quadro, mudar a história, torná-la fértil. Lindo demais isso aqui. Pois é, fique à vontade. Bom, tópico de número 1. O plano de Deus para a família e sua presciência. Vamos lá. Plano de Deus, plano de Deus. Quando a gente fala de plano de Deus, a gente já lembra logo do primeiro casal, Adão e Eva. Plano de Deus. Deixará o homem pai e mãe, tá? Juntar-se à sua mulher e serão ambos uma só carne. Plano de Deus. Lindo demais. Se não fosse plano de Deus, Deus jamais colocaria, Adão em um sono profundo e arrancaria da sua costela, e dessa mesma costela arrancada faria uma mulher. Pois é, Deus está traçando aqui a sua intenção, o seu plano, literalmente. Então, o plano de Deus é muito mais profundo do que a gente possa imaginar. Mas ele fala aqui, e sua presciência, no seu ponto de número 1, ou subtópico de número 1, tá? Ou subponto de número 1, depende da forma como você queira pronunciar. Ele diz o seguinte: o plano divino para a família de Isaac e Rebeca. Olha que coisa, né? O plano divino para a família, né, de Isaac e Rebeca. Bom, Isaac e Rebeca, o autor começa a sua pauta dizendo, tá,
faziam parte de um plano maior de Deus. Olha que coisa, né? Fazia parte de um plano maior de Deus. Que plano maior era esse, pastor? Você lembra que Deus disse para Abraão, ou Abraão ainda lá em Ur dos Caldeus? Pois é, a história começa a aparecer no capítulo 11, mas no capítulo 12, Deus dá forma para ela, dizendo para ele sair da casa de seu pai, da sua parentela, tá? Para uma terra que o Senhor haveria de dar a ele. E, é claro, faria dele uma grande nação, lindo demais. Abraão se questionou, claro, como é que vai ser isso? Minha esposa é estéril, a gente viu isso, né? Pois é, como que será esse negócio? E aí, depois de questionar, e é claro, Deus responder, arrancar suas dúvidas do coração, tá? Mudando aqui o contexto rapidamente, Dona Sara vai gerar Isaac com seus 90 anos, pois é, o garoto vai nascer. Abraão está com 100 anos de idade quando pega o rebento nos braços. Então, desse menino aqui, tá, vai sair duas nações. E é claro, dessas duas nações, com toda a propriedade, uma Deus escolheu para si. Pois é, e isso aqui mostra o plano de Deus para a vida de Isaac. Obviamente, Isaac é aquele que vai dar o segundo passo na promessa feita para Abraão. E é claro, desses dois rebentos que nascem, o menor que vai ser escolhido, Jacó, com toda a propriedade, vai dar o terceiro passo no plano maior de Deus, gerando 12 filhos e uma filha. No total, 13 filhos no total. E é claro, desses 12 filhos, nasce a nação israelita com toda a propriedade. Lindo demais. Ou seja, foi prometido para Abraão, Isaac dá o segundo passo, e Jacó dá o terceiro passo na conclusão dos planos que Deus tinha para Abraão, para Isaac, para Jacó e para a nação israelita. Isso é lindo, né? Pois é. Bom, Isaac não esperava o que viria pela frente. Como assim? Ele recebe uma moça, né, e a toma como esposa, e é claro, ela é estéril. Isso aqui é um problema sério. A madre dela estava fechada. Deus havia cerrado a madre dela. E é claro, aqui ele coloca, né, no capítulo 25, versículo 31, tá? Quando ele vai tomar a iniciativa de orar pela sua esposa. Coisa linda demais, né? Então ele vai orar ao Senhor. E o autor até diz que ele vai orar por cerca de 20 anos. Isaac vai estar orando, ele está com 40 anos, ele ora 20 anos, ele está com 60 anos agora, meu Deus do céu. E o autor, ele é muito específico, né? Rebeca vai gerar esse menino também, tá? Já em sua praticamente quase velhice, né? Com toda a propriedade, já entrando aí na terceira idade com toda a evidência. O autor, é claro, vai dizer que o mesmo estava com 60 anos de idade. Com 60 anos de idade é que ele vai receber a notícia que as suas orações foram atendidas. Rebeca estava grávida. Isso é lindo demais. Pois é, então percebe aqui que Deus, quando tem planos, nada pode impedir o plano de Deus, independente do tempo que leve. O tempo é dele, a hora que ele quiser agir, a hora que ele quiser fazer, é ele e pronto. Ninguém tem nada a ver com isso. Se Deus prometeu, está demorando, fica tranquilo. Se ele prometeu, tá? Independente de quanto tempo vai levar, vai ter o seu cumprimento. O problema nosso é que nós somos meio imediatistas, né? Quando a gente recebe uma promessa, ou quando a gente recebe uma oferta, quando a gente recebe aí, né, uma notícia, obviamente a gente quer que aquilo se cumpra imediatamente. Mas não é assim que funciona com Deus, não. Deus, ele gosta de testar a tua paciência. Pois é testando a tua paciência que Deus descobre se você é de fato fiel a Ele ou não. Quando somos testados na paciência, existem tendências a se manifestarem dentro do ser humano. Existem aqueles que
ao perceber que está demorando, eles simplesmente desistem, saem, vão embora, não querem mais. Existem aqueles que, independente de qualquer circunstância, faça sol, chuva, calor, ele está ali esperando, confiando que realmente vai acontecer. Então aqui, quando Isaac recebe Rebeca, ele descobre que ela é estéril, ela não podia gerar. Obviamente, né, o relacionamento mostrou isso com toda a propriedade. Mas o que ele vai fazer? Ele vai para o joelho, ele vai buscar a Deus, ele vai orar ao Senhor. E as suas orações, o texto, é claro, diz com toda a propriedade que Deus atendeu as suas orações. Logo, como já disse, não foi uma nem duas, foram várias orações. E veja bem, quem sabe ele não orou durante esses 20 anos? Pois é, quem sabe ele não orou durante todo esse período? E depois de 20 anos de oração, de 20 anos de espera, com 60 anos de idade, ele vai pegar o rebento, pois é, no colo. Digamos que com 61, né? Porque ele recebe a notícia e ele está com 60 anos. Obviamente, recebendo a notícia, espera aí mais 8 meses, 9 meses com toda a propriedade até pegar o rebento no colo. Então, com 61 anos de idade, a gente pode até parafrasear dizendo que ele vai receber o seu filho em mãos. E detalhe. Tem um segundo ponto aqui que vai revelar para a gente como que é essa história, né, desse filho, ou melhor, desses filhos. Vamos lá, ponto de número 2, o propósito presciente. Isso aqui é lindo, né? Presciente de Deus. Isso é lindo demais. Vamos lá, Deus sabia antecipadamente do futuro de Esaú e Jacó. Veja bem, isso aqui faz a gente dar aquele pulinho, né? Ainda lá no tópico de número 1, porque quando ela descobre que está grávida, tá? Obviamente também vai descobrir que estava grávida de gêmeos. Eram 2 meninos que estavam dentro do ventre de Dona Rebeca. Coisa tremenda, né? Pois bem, ninguém pode impedir o plano de Deus, porque quando ele opera, ele tem a intenção de cumprir os seus desígnios, ok? Então Deus ele vai cumprir. E claro, Rebeca gerou 2 meninos. Vamos lá, o propósito presciente de Deus, então, vai dizer que Deus sabia antecipadamente o destino de Esaú e Jacó. Lindo, né? Pois é, vamos lá, ou Esaú e de Jacó. Ele sabia de antemão o que haveria de acontecer com os filhos gêmeos de Rebeca e Isaac, ou de Isaac e Rebeca. Vamos lá, Gênesis 25, 23, ele vai dizer que independente das circunstâncias, tá, que envolvesse essa história, tá, o Senhor atendeu a oração de Isaac. Veja bem, e Rebeca concebeu a eles filhos gêmeos. Pega isso aqui. Entretanto, conforme as crianças se desenvolviam, diz-nos o autor, se desenvolviam no ventre de sua mãe, eles começaram a brigar dentro do ventre já de sua mãe. Percebendo que as crianças eram muito agitadas dentro do ventre, ela vai orar ao Senhor para saber exatamente o que está acontecendo. Porque, veja bem, ela demorou para gerar. E mesmo tendo esse tempo de espera, quando começa a gerar, ela percebe que dentro do seu ventre há um incômodo, há algo acontecendo que tem deixado ela de maneira desconfortável. E é claro que ela vai orar ao Senhor. E quando ela vai orar ao Senhor, com toda a propriedade, Deus vai falar, porque aqui entra a presciência de saber antecipadamente o futuro. Isso é uma coisa que automaticamente entra dentro do conceito onisciência de Deus. Pois é, nada se oculta nem no passado, nem no presente, nem no futuro. Deus sabe tudo. Então, veja bem, quando ela começa a orar ao Senhor e pede a Deus para saber exatamente o que estava acontecendo, ela queria saber o resultado do que estava acontecendo com ela, tá? Deus, com toda a propriedade, já vai logo falar para ela, né? Então, são 2 crianças e, é claro, o maior vai servir ao menor. Pronto. Nós temos aqui, então, já uma ideia de um conflito que começa já dentro do ventre. Pois é, vamos ver o que ele diz mais aqui. Aqui
estamos abordando a presciência de Deus, um atributo divino que indica o pré-conhecimento de todas as coisas. Devemos ressaltar que esse atributo não é causativo, isto é, ele não implica determinismo na vida do ser humano. Contudo, o Senhor tem um propósito para a vida de cada pessoa. Muitas vezes não compreendemos, mas sabemos que a vontade dele é perfeita. Por quê? Ela queria saber por que eles estão lutando tanto aqui dentro, né? Vamos lá, aí a gente sai daí e entra dentro do tópico de número 2 da nossa lição. Tópico de número 2, conflito familiar. Bom, aí nós temos aí a esterilidade de Rebeca, nós temos o conflito e os filhos que lutavam no ventre dela, né? Já citei um pouquinho aqui. O favoritismo do casal pelos filhos. Bom, esses 3 pontos aqui, né, eles são muito importantes, porque a primeira pauta a ser resolvida aqui era a esterilidade de Rebeca. Rebeca era estéril assim como Sara o foi. A diferença entre as duas é que Rebeca tem um marido que ora por ela. E obviamente ela também orou. Diferente de Sara, que não orou e ainda questionou Deus e ainda colocou Deus na fogueira, como se ela tivesse dito com toda a propriedade que aquela era a situação melhor para Abraão tomar. Abraão não orou também não, os dois erraram. Trouxeram um problema sério para dentro de casa. Pois é, mas vamos lá. O que acontece então aqui, a diferença que essas duas têm, é que Rebeca tem um marido que ora por ela, ok? Bom, vamos lá no ponto 2 aqui, o conflito. Só para a gente fechar esse pacote aqui. Nesse tempo, do ponto de vista social, a geração de filhos e herdeiros era importante para as famílias. Por isso, Abraão e Sara precipitaram-se na promessa de Deus, tá? Com uma substituta, a serva Agar, para gerar um filho desejado. Pagaram um alto preço, né? Pagaram um alto preço. Diferente de seu pai, Isaac buscou o Senhor. A gente já falou sobre isso com toda a propriedade. Diferente de seu pai, ele buscou, tá, em Deus. E é claro, Deus vai remover a esterilidade de Rebeca e vai dar para o casal 2 filhos gêmeos. E como já vimos aqui, os filhos estavam lutando no ventre de sua mãe. Pois é, e é claro, isso aqui é o motivo pelo qual ela vai buscar o Senhor para saber o que realmente está acontecendo, como já disse também. Pois é, isso é muito importante. E aqui, claro, a gente fecha essa pauta, Deus dizendo para ela que o maior haveria de servir o menor. Caso você queira descobrir dentro da Bíblia, é só dar uma passadinha lá em Gênesis 25, versículo de número 23, ok? E aí a gente chega no 3, favoritismo do casal pelos filhos. Pois é, eu não preciso nem olhar a pauta do autor para dizer que aqui nós temos um filho que é favorito de Isaac e o outro que é favorito de Rebeca. Veja bem, automaticamente quando a gente fala de Esaú, né, poderoso caçador, né, fazia as vontades do pai, sempre quando trazia uma caça, fazia aquele belo guisado, agradava ao pai, era o filho querido, o filho amado, o filho que o pai queria que realmente fosse o herdeiro da sua casa com toda a propriedade. De fato ele o era, porque ele nasceu primeiro. Embora no momento do nascimento, Isaac percebe que Jacó sai agarrado no calcanhar do seu irmão. E é claro, isso aqui merece até uma observação. Tem muita gente dizendo que significa usurpador, enganador, ladrão. Não é isso que o nome de Jacó significa. Não significa nada disso. Jacó significa aquele que agarra. Porque quando seu pai viu, Isaac viu, né, que Esaú veio e logo em seguida a mão agarrada ao calcanhar dele trazia Jacó à tona, qual foi a reação de Isaac? Olhar para o menino e dizer: Jacó, aquele que agarra. Pois é, aquele que agarra a bênção, aquele que corre atrás da bênção, aquele que não vai perder a sua bênção por qualquer falácia não. Pois é, e obviamente isso aqui já cumpre-se com toda a propriedade, aquilo que a mãe já estava orando lá dentro para saber o que estava acontecendo. Quando Deus disse que o maior serviria ao menor, percebe aqui que Jacó está dizendo para Esaú: olha só, vai ter guerra, vai ter briga, a gente vai brigar pela primogenitura. Pode ter certeza disso. Bom, isso aqui é uma alusão, né, que a gente coloca aí com toda a propriedade apenas para dar um efeito, mas é claro que essa é a realidade. Pois é, mas vamos lá, voltando aqui, esse direito de primogenitura vai causar um problema sério na família. Por quê?
porque o favorito de Isaac era Esaú, né? O vermelho, peludo, enfim. E o favorito de Rebeca era quem? Era Jacó, aquele que ficava ali o tempo todo perto da mãe, ajudando a mãe, né? Parece aquele filho melancólico, né? Necessitando o tempo todo do colo da mãe, enquanto que Esaú era aquele sanguíneo, agitado, caçador, né? Desbravador, chamava a atenção do seu pai. Pois é, então Isaac tem o seu preferido e Rebeca tem o seu preferido. A história é muito interessante aqui, porque essa predileção entre eles vai mostrar com toda a propriedade que não era assim que as coisas deveriam funcionar. Eu comecei dizendo que esse negócio de escolher filhos, de demonstrar o carinho mais por um do que por outro, isso é muito complicado. Pode gerar automaticamente uma deformidade no conceito filhos dentro de casa. Imagina filhos que olha para um lado, olha para o outro e diz assim, poxa, minha mãe gosta mais de fulano do que de mim. Isso é chato, né? Para um filho. Obviamente que isso é chato. Mas isso aqui nos dá uma lição, tá? Mesmo que exista aquele filho preferido, que faz as nossas vontades, que agrada a gente, que é um amor de pessoa, tá? E o outro não é nada disso, é totalmente a par, em momento algum a gente demonstrar que ama mais fulano porque está sempre dando atenção e não ama ciclano. Não, isso não pode, tá errado. O carinho tem que ser igual, tá? O amor tem que ser igual. Ah, pastor, mas tem que ser, tem que ser. Pelo olhar da Bíblia, né? Pelo olhar do cristianismo, essa é a pauta. Eu conheço, por exemplo, filhos hoje que não eram assim muito benquistas, amados, queridinhos, né? Mas que hoje são homens de Deus, são praticamente obreiros assustadores. E aquele tempo que o pai ficava veiculando a sua preferência para outros, acabou não percebendo a evolução desse filho. E hoje eles olham para o filho, sentem orgulho, né? Quem sabe não sente até um pouquinho, né? Poxa, aquela dorzinha lá na consciência, poxa, a gente não amou, não acreditou, né? E olha como o cara tá. Pois é, e fulano de tal, cadê? Pois é. Enfim, isso é só para acordar um pouco, tá bom? Bom, e a gente fecha o pacote aí e entra aqui dentro do tópico de 1.3, o problema da predileção por filhos na família. Esaú, filho predileto de Isaac, já vimos isso. Jacó, o filho predileto de Rebeca. O problema dessas predileção, tá? Geram mais problemas ainda dentro de casa. Então isso aqui é o conteúdo dessa lição, não vou entrar mais nesses pormenores aqui, vou deixar por conta de vocês, é apenas uma prévia, como eu disse, tá? E a gente chega então à conclusão, não vou ficar repetindo o assunto que eu já falei, né? Bom, a gente chega na conclusão, o autor diz que na palavra de Deus encontramos normas que servem de convivência saudável, tá? E cristã para a vida familiar. De fato, concordo com ele em gêneros, números e graus. Se queremos ter uma família abençoada, uma família direcionada, precisamos buscar, primeiro, orientação a Deus, debaixo da orientação de Deus. Claro, consultando a palavra de Deus, a gente descobre como devemos conduzir as nossas famílias sem deixar escapulir aquele sentimento de escolha preferida por um e por outro. E, claro, isso gera problema sério. A gente viu isso aqui agora com toda a evidência. A preferência de Isaac, a preferência de Rebeca, gerou um problema dentro de casa. Porque quando essa preferência, obviamente, chegou a se tornar aviltante, o que vai acontecer? Isaac, percebendo que estava chegando a hora da sua morte, ele precisa abençoar o seu filho mais velho, primogênito, e é claro, ele vai pedir ao seu filho uma última, né, vai fazer um último pedido. E o seu filho, então, vai caçar, né, para trazer ali o seu guisado preferido, para então ser abençoado. E é claro que Rebeca, escutando aquela fala do seu marido, vai falar para Jacó se passar por Esaú. Tu conhece a história melhor do que eu. E é claro, mesmo Jacó tendo ali, né, aquela preocupação, ele pode me reconhecer a voz, enfim, eu falo diferente, não sou peludo, obviamente ele vai perceber. E a mãe, ela estrategicamente, ela preparou tudo, fez o guisado do jeitinho que Esaú fazia, tá? Vestiu, né, literalmente Jacó, deixou ele parecido com Esaú. Haja visto que Isaac já não tinha mais a mesma capacidade de enxergar, de ver nitidamente, né? Tinha que ficar palpando para sentir. Bom, percebeu uma leve diferença, mas quando o guisado foi apresentado, ele obviamente
né, estendeu a mão e abençoou Jacó pensando que era Esaú. E o que acontece? Olha o que a predileção faz diante de uma situação como essa. Quando isso aconteceu, Isaac agora ele abençoa Jacó, e quando Esaú chega, com o guisado, tudo preparado, e vai dar para o pai, ué, não entendo. Mas você veio aqui agora, você já trouxe guisado ele? Como assim? Eu estava caçando, eu estou trazendo para o senhor agora. Pois é, e o que vai acontecer? Isso vai colocar no coração de Esaú aquele sentimento, tá? Aquela revolta, ao ponto de desejar matar o seu irmão pelo que aconteceu. É justamente isso aqui que muita gente diz que ele é chamado de ladrão, de usurpador, enfim, ele tomou a bênção. Na verdade, ele não arquitetou nem planejou nada, mas quando ele, por a questão do seu nascimento, disse que, ou seja, pela alusão do seu nascimento, quando ele nasce agarrado ao calcanhar, ele está dizendo ali com toda a propriedade que vai brigar, claro, obviamente. E quem preparou todo o cenário foi Rebeca. Pois bem, e é claro, digo, disse e repito, o nome de Jacó não é ladrão nem usurpador, isso foi apelido que ele ganhou depois dessa situação. Mas o significado do seu nome é aquele que agarra. Nós temos aqui um Jacó que agarrou a sua bênção desde o momento que nasceu até o final. Ganhou o direito de ser o primogênito de uma forma, talvez ele nem tenha imaginado como seria isso, ele jamais imaginou como seria, mas a sua mãe preparou tudo, ele ganhou a primogenitura. E o que acontece? Dele, Deus vai estabelecer a promessa que fez para Abraão, como já disse, digo e repito, gerando aqui então 12 filhos homens e uma mulher. E é claro, desses 12 filhos, a promessa se cumpre, ok? Claro, Deus abandonou Esaú? Não, mas Esaú, obviamente, não tinha o mesmo amor e temor que Jacó tinha em relação a Deus. E é claro, para a gente descobrir isso aqui com muita propriedade, a gente precisa se lançar um pouco mais na história de Jacó. Mas isso aí já é uma outra pauta, já é uma outra aplicação. Ok? Como eu disse, isso aqui é apenas uma prévia para que os nossos alunos não fiquem aí, claro, e os nossos professores, sem essas informações. Falou? Deus abençoe e até a próxima.